Oi, gente! Então, a prof prometeu que teria uma revisão para a prova de anatomia da primeira fase de medicina, né? Então, vamos lá. Para essa prova, gente, o nosso conteúdo é ossos. Sendo assim, vamos lembrar que os ossos têm algumas funções muito importantes no nosso corpo. Estrutural, eles fazem a nossa locomoção, certo? Eles protegem o nosso corpo, umas partes tão importantes do nosso corpo, né? Feita pelos ossos. Eles são depósito de minerais, né? São muitas as funções dos ossos. Vamos focar nessas. Então, vamos pensar agora num esqueleto e começamos com o crânio. Um crânio. A gente vai olhar para cá, sim, um conjunto de ossos, né? Esses ossos do crânio, então, nós podemos dividir o crânio em o neurocrânio e o víscerocrânio, certo? Neurocrânio é a parte toda do encéfalo, que vai proteger, perdão, o encéfalo, certo? Até isso aqui tudo aqui atrás, e o víscerocrânio, a parte mais do rosto, vai ter os olhos, certo? A parte do olfato, a parte do paladar, isso aqui, tá? Vamos ver então o neurocrânio. Os ossos do nosso crânio, então, que vão formar essa calota craniana aqui, eles são, primeiro aqui, o frontal, certo? Em cima, os dois, que são parietais. Lembrando, gente, que os parietais, eles articulam entre si, porque são ossos duplos, né? Pela estrutura sagital, na linha mediana. E também serve para inserção do couro cabeludo. Logo abaixo dos parietais, nós temos o temporal, certo? E aqui, na parte posterior, nós temos o osso occipital. Gente, então veja bem, ali no occipital existem dois côndilos que vão encaixar certinho na primeira vértebra cervical, que é Atlas, certo? Isso acontece para dar mais firmeza pro crânio e firmeza também no seu movimento, né, sem machucar a medula. Além da Atlas, nós temos a axis, que é a segunda vértebra, que possui aquele processo odontóico, aquele dente, lembram, gente? Que vai encaixar bem certinho na Atlas. Isso acontece para que a cabeça possa ter um movimento livre. A Atlas não tem corpo vertebral, certo? Não tem. Então é a primeira vértebra. Para quem confunde Atlas com Axis, vai pela ordem alfabética, gente, tá? Atlas e Axis. O T do Atlas vem antes do X do Axis. Primeira letra é igual. Vamos para a segunda, né? Então, Atlas é a primeira, Axis é a segunda. Tranquilo, gente? Quando a gente olha o crânio agora assim, ó, nesta posição, nós temos o vômer, aqui nós temos, gente, o etimoide, certo? E o etimoide, ele é importantíssimo para formar as orbitais do olho, para formar a parte das narinas, certo? Internamente aqui. O etimoide, ele é muito importante para isso. Também é um osso pneumático, certo? E ele possui a lâmina cribriforme. Essa lâmina, ela tem perfurações, são forames, né? Que permitem que o nervo óptico, que nós já vimos, que sai de dentro da caixa craniana, então o primeiro par de nervos cranianos, passe por ali para depois sair a inervação, para que a gente consiga sentir os cheiros, para captar o aroma, certo, pessoal? Olha só, quando olhamos lateralmente, não são só esses ossos que eu falei, né? Olhando aqui, gente, olha só. Eu lembro que no slide eu mostrei. Tá vendo este osso aqui, ó? Este osso aqui é um osso único, quer dizer que não é duplo, como o parietal, por exemplo, aqui, o occipital, o occipital não, o temporal, né? Eles são duplos. Esse aqui é um osso único. Lembra que eu falei que parecia uma borboleta? Que osso será? Que ele é pneumático e ele articula com todos os ossos do neurocrânio. Ele articula com todos os ossos do neurocrânio.
Esse osso é o esfenoide, tá legal? Também aqui no esfenoide, ó, aqui, nessa parte aqui do esfenoide, aqui embaixo, ele vai abrigar a célula túrcica. E essa célula, ela é responsável pelo alojar da hipófise, tá, gente? É aqui, então, o esfenoide, beleza? Joia. Outra parte importante que acabamos não falando é do osso zigomático. Olha o zigomático aqui, gente. Eu lembro quando eu falei do zigomático, eu falei que tinha um arco do zigomático também, tá vendo? Olha a sustentação que ele dá aqui para essa parte lateral do crânio, tá vendo? O zigomático, então, ele são as maçãs do rosto, tá? É o zigomático. Ele articula com vários ossos aqui do víscero crânio também, tá? Tanto que ele está aqui, é um osso que pega toda essa região em forma de borboleta, aqui, né? E ele articula com ossos do neurocrânio e do víscero crânio, feito? Mas todos os do neurocrânio. Gente, então, ainda sobre coluna vertebral, falamos da cervical, que são 7. Aí nós temos as torácicas. Quantas são as vértebras, né? Quantas são as vértebras torácicas? São 12. 12 vértebras torácicas. Depois das vértebras torácicas, tem esse nome porque tem que formar a caixa torácica, né? Depois dessas, nós temos as vértebras lombares. E as vértebras lombares, gente, elas são bem mais robustas e tem inclusive uma certa curvatura. Para quê? Para conseguir sustentar o peso do corpo. É por conta das vértebras lombares, que segura o peso do corpo. Elas que têm essa função mais importante, tá? Outra coisa importante sobre as vértebras, já falei então que a C7, cervical 7, é a que vai delimitar quais são os cervicais, né, superior, e depois já começa as torácicas. E depois nós temos então as torácicas, que são 12, depois nós temos as lombares, que são 5, e depois das lombares nós temos o sacro. E o sacro, gente, olha isso. Olha, ele é a união, fusão de 5 vértebras. 5 vértebras fortes fundidas formam o sacro. 5 vértebras fortes que estão separadas formam a parte da coluna vertebral lombar, tá? Separadas lombar e unidas aqui, certo? São as vértebras do sacro. Gente, agora sobre o cóccix. Ele é a união, é a fusão de 4 vértebras. Então, como a gente chama de rudimentares, que não tem mais agora uma função específica para passar inervação. Porém, ele é muitíssimo importante como fixação de músculos ali, tá? E, além disso, também o assoalho pélvico precisa do cóccix para conseguir ser formado. Quando a gente olha, então, aqui, ó, mais uma vez, a coluna vertebral, olha para cá de novo. Olha, nós temos aqui em cima as cervicais. Quando falamos das torácicas, aqui estão elas, as torácicas, que são as 12, né? E aqui embaixo nós temos as vértebras lombares, no número de 5. 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lombares. Pessoal, essa curvatura que tem aqui, ó, nas vértebras lombares, lateralmente é mais fácil para enxergar, ó, é essa curvatura que é muito importante para a sustentação do corpo, tá? Então, agora vamos falar sobre o esqueleto apendicular. Apêndice é aquilo que vem extra, né? Que bom que nós temos o extra, que é o que facilita a nossa vida. Então, veja, o que nós temos no esqueleto apendicular? São os membros do nosso corpo, os braços e as pernas, tá? Veja bem, os nossos braços, então, eles estão presos ao nosso corpo pelo cíngulo.
cíngulo, é o conjunto de ossos da clavícula e da escápula. Esses dois ossos é que vão unir este meu braço no esqueleto axial. Então, é o cíngulo dos membros superiores, tá? Um cíngulo de cada lado. Quem forma o cíngulo do esqueleto dos membros superiores, quer dizer, quem prende os braços no corpo do esqueleto axial, são dois ossos, a clavícula e a escápula. De boa? Ótimo. Lembrando que, com relação a ossos, nós temos o húmero, certo? Olhando para nossa mão aqui agora, eu tenho... Lembra que o polegar é a antena do rádio? Muito bem. Húmero, rádio e ulna. Muito bem. Quando a gente olha para uma mão, o que eu posso dizer? Que uma mão, então, um carpo, tanto um carpo quanto um tarso, são esses pequenos ossos que formam os pés, eles são ossos curtos. Por que curtos, gente? Vejam bem, ó. Eles têm, muito parecido a altura, a largura e profundidade desses ossos. Então, são todos ossos curtos, tá legal? Tanto no carpo, ou seja, na mão, quanto no tarso, que é o pé. Falando agora sobre a patela. Então, a patela é um osso no formato triangular, né? Que protege, sim, ó, a articulação do joelho. Tá aqui, certo? A patela tem várias funções, ela inclusive serve como alavanca para o movimento das pernas, né? Porque nós temos coxa, perna e pé, beleza? Muito bem. Por falar em perna, nas nossas pernas, então, quer dizer, depois do joelho, olha só. Depois do joelho, nós temos então, aqui, fêmur, certo? E aqui nós temos dois ossos. Um é a tíbia, o outro é a fíbula. Então, assim, ó. Olha, olhando aqui para a imagem, olha só. Então, a tíbia é este osso aqui. E a tíbia, gente, ela faz uma articulação direta aqui, ó, com o fêmur, tá vendo? Muito bem. Agora, olha a fíbula. A fíbula, ela tá tocando na tíbia. A fíbula não encosta no joelho. Ou seja, elas têm funções diferentes no corpo. A tíbia, sim, é para articulação, sustentação do corpo, certo? Já a fíbula, ela vai ajudar a dar sustentação, firmeza para a tíbia. Tá bom, pessoal? Por isso que a gente fala que tíbia e fíbula têm funções diferentes. Agora, sobre os movimentos anatômicos. Então, vamos lá. Começamos olhando para o nosso amigo. Quando este amigo faz um movimento deste jeito, um giro, ó, para cá, o que ele está fazendo? Olha só, tá aqui, posição anatômica, né? E girou para cá. Para onde está indo o movimento? Para dentro da linha do corpo ou para fora? Para fora. Então, é uma rotação lateral, beleza? Quando esse movimento é para dentro da linha medial do corpo, mediana, né? Nós temos uma rotação medial. Para fora, lateral, para dentro, medial, tá? Mesma coisa com as pernas, ó. Se o giro é para fora, lateral. Se é para dentro, medial. Esse nosso amigo aqui tá com articulações bem limitadas. Agora, veja. Quando a gente fala sobre os membros do corpo, braços e pernas, abrir e fechar, nós temos uma abdução e uma adução. Abdução, adução. Com as pernas e pés a mesma coisa, ó. Abdução, adução, tá? Lembre do abrir. Então, abre os braços, abdução. Adução,
fecha os braços, beleza? Quando falamos das mãos, que tem um nome específico agora, veja bem. Aqui, movimento, posição anatômica. Deixa eu arrumar esse amigo. Posição anatômica, amigo. Muito bem. Olha só. Quando eu tenho as mãos voltadas dessa forma, na posição anatômica, aqui, é uma supinação. Quando eu tenho a mão virada para baixo, eu tenho uma pronação, tá? Então, é a supinação e a pronação. Supimpa, supimpa, supinação, pronação, para baixo, tá? Quando eu falo dos pés, também tem um nome ao movimento. O amigo tá bem limitado, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, quando eu faço aqui, ó, o movimento do meu pé em direção ao dorso, ao corpo, certo? Eu tenho uma dorsiflexão. Quando o pé do amigo desce aqui, faz pé de bailarina, eu tenho uma plantiflexão ou flexão plantar, tá? Tem que saber disso. Tem que. E o último movimento importantíssimo que vocês têm que saber é esse aqui, ó. Sabe? Ó. Protrusão e eu tenho a retrusão. Protrusão, retrusão. Para frente e para trás. Mesma coisa com os ombros, ó. Protrusão, retrusão. Protrusão, retrusão, tá? Tudo que vai para frente é uma protrusão. Para trás é uma retrusão. Beleza, gente? Vocês vão bem na prova, tenho certeza, tá? Deus abençoe. Beijo, amo vocês.